Você já percebeu que toda vez que você alcança aquilo que você chama de felicidade, aquilo se transforma rapidamente num buraco, um vazio estrutural novamente? Parece que passa a faltar alguma coisa e a gente começa novamente a buscar um objeto que a gente chame de felicidade. Então pode ser que você esteja mais próximo de Jacques Lacan do que você imagina. Jacques Lacan não apenas desafiou a psicanálise, ele reconstruiu tudo o que sabíamos sobre o inconsciente, o desejo e o que significa ser humano. E nesse vídeo eu vou te apresentar de forma clara e profunda quem foi Lacan, o que ele pensava e por que ele é tão indispensável, mesmo quando pareça impossível de entendê-lo. Então fica até o final que eu vou te explicar tudinho sobre Lacan. Jacques Lacan, né le 13 avril 1901, mort le 9 septembre 1981. Foi um influente psiquiatra e psicanalista francês, conhecido por reformular e aprofundar o pensamento de Freud a partir de uma perspectiva estruturalista em Lévi-Strauss e pela linguística de Ferdinand de Saussure. Sua obra teve forte impacto na psicanálise, na literatura, na filosofia e nas ciências humanas. Lacan nasceu em Paris, estudou medicina e se especializou em psiquiatria. Sua tese em doutorado sobre a paranoia, com o tema da psicose paranoica em suas relações com a personalidade, já mostrava interesse por temas que mais tarde seriam centrais em sua teoria. Lacan teve contato com o surrealismo, a filosofia e a linguística estrutural. Foi membro da Sociedade Psicanalítica de Paris, mas rompeu com instituições oficiais ao propor uma abordagem própria da prática analítica. Agora vamos entender um pouco das suas obras e ideias centrais. Lacan, ele se inspira na linguística de Saussure e na filosofia de Heidegger para repensar o inconsciente, não como reservatório de conteúdos reprimidos, mas como algo que funciona por significantes estruturas linguísticas. Além disso, nos estádios do desenvolvimento, Lacan ele propõe o estádio do espelho como um momento crucial na formação do eu, a partir da identificação imaginária com a imagem do próprio corpo, ou seja, como a criança se vê como no espelho, olhando para as funções maternas e paternas. Além disso, uma das suas contribuições mais importantes foi sobre como apreendemos a realidade, uma vez que precisamos dizer o que é personalidade. Lembra quando eu falei sobre a sua tese de doutorado da psicose paranoica em suas relações com a personalidade? Mas a questão é, o que é personalidade? Lacan viu que a psicanálise devia uma teoria da personalidade. E a partir daí ele pensou que para falar o que é personalidade, deveríamos entender o que é apreender a realidade. Dessa forma, então, ele identificou 3 registros fundamentais para a apreensão da realidade, para a constituição da personalidade, que seria o tão famoso real, simbólico e imaginário. São 3 dimensões fundamentais que estruturam a nossa experiência, a experiência humana com a realidade. Além dessa importante contribuição, Lacan também é muito conhecido pelo retorno a Freud. Lacan sempre propunha reler Freud de forma rigorosa, muitas vezes criticando a psicanálise institucional por ter desviado de suas raízes teóricas. Lembrando de que, em seu tempo, Lacan combatia alguns discípulos de Freud que faziam uma espécie de psicologia do ego, que nada tinha a ver com a psicanálise proposta pelo pai da psicanálise, Sigmund Freud. E não só isso, ele ainda vai além e ele propõe uma releitura da teoria do tempo da análise. As sessões, então, de psicanálise param de ter um rigor baseado no tempo, de 40 a 60 minutos, de 50 a 60 minutos, e passam a ter um critério baseado no desejo, ou seja, a fala domina a análise. Logo, ela pode ser curta ou pode ser longa. O que manda é essa relação entre analista e paciente e o discurso proposto em análise. Então, Lacan vai inovar ao introduzir a duração variável das sessões analíticas, focando no corte interpretativo como ponto de intervenção. Aquilo que a gente vai conhecer como excansão. No momento certo, o corte é realizado e aquilo provoca um efeito mais, vamos dizer assim, duradouro na vida do paciente entre uma sessão
E outra, os ensinos de Lacan foram baseados principalmente na oralidade. Pouco Lacan deixou escrito. Além de seus seminários que foram dados de maneira oral, que é a maior parte de sua obra hoje, Lacan também tem os seus escritos, e esses sim realmente foram escritos. Ele é um compêndio com vários escritos de Lacan que foram, vamos dizer, organizados e então estão disponíveis para a gente poder acessá-lo. A gente não pode deixar de dizer, então, que Lacan foi uma figura polêmica, mas profundamente transformadora. Seus seminários, ministrados entre 1953 e 1980, atraíram filósofos, escritores e muitos psicanalistas. A sua influência ecoa até hoje na psicanálise, vista por muitos como a psicanálise da atualidade, ou seja, aquela que se aplica independente do tempo. Lacan também foi muito influente como crítico literário de cinema, arte e teoria social. Esse é Jacques Lacan, um grande psicanalista em que suas teorias até hoje fazem parte dos nossos trabalhos clínicos em psicanálise. Muito obrigado e até o próximo vídeo.